Graça e paz, família de Deus muito querida, muito amada. Estamos novamente aqui para mais essa live, para a glória de Deus. E uma das razões principais, ou a razão principal por que estamos fazendo essa live, é por causa da quarentena aqui estamos submetidos, né? Por causa dessa pandemia do novo coronavírus, que infelizmente se abateu sobre a humanidade, e nós estamos aqui nos prevenindo, nos protegendo, como também vocês, né? E é isso mesmo, cuidem-se, vocês são preciosos, né? Então, vamos neste momento orar, pedindo a bênção de Deus sobre essa ministração, que ela sirva de edificação, de crescimento espiritual, que ela também seja para a glória de Deus, para que o Senhor seja glorificado, que almas sejam salvas, né? Que vidas sejam curadas, pelo poder do Senhor, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Oremos então. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos por esta manhã feliz que o Senhor tem nos dado, por este novo dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, Senhor. Abençoe nossos irmãos, todas as pessoas que estão envolvidas, assistindo esta live. Que a tua bênção, a tua mão poderosa, abençoadora e protetora os alcance, para guardá-los, para protegê-los e também para nos guiar, Senhor, na Tua Palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Antes de passar a palavra para minha esposa, Simone, eu quero aqui fazer os meus votos. Feliz Dia das Mães, tá? Deus abençoe. E feliz Dia das Mães para todas vocês, mulheres admiráveis, né? Amadas, muito queridas, santas do Senhor, santas do Senhor. Deus abençoe grandemente, que o Senhor guarde e que o Senhor envie para as suas vidas um montão de coisas boas, tá? Então, parabéns às mães, e hoje a mensagem tem a ver também com mãe, né? Então, é uma mensagem mais ou menos aí, mais ou menos não, é mais do que menos, né? Tem a ver, tem relação com o Dia das Mães. Então, agora eu vou passar a oportunidade para a Simone. Bom dia, você que nos vê nessa manhã maravilhosa, porque o Senhor está nos dando um dia precioso para vivermos na presença dEle. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. É uma alegria que vocês estejam juntos conosco. Quero dizer oi para você que nos vê pela primeira vez, ou você que tem nos acompanhado também nas outras lives. Que Deus continue te abençoando. Quero cumprimentar o pessoal que nos vê do interior. Eu sei que lá de Cosmópolis, Jundiaí, Mogi, muitas pessoas queridas têm nos assistido, também de outros estados. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero também dizer um oi, um bom dia na graça do Senhor para o Canadá, Estados Unidos, outros países que nos veem nessa manhã. Que Deus possa te abençoar ricamente através dessa live, não por nós, porque nós não temos nada para oferecer, mas pelo poder do Senhor. E, em especial, eu quero nessa manhã desejar um feliz Dia das Mães. Mães, nós somos todos os dias, mas estipulou-se um dia no calendário para que isso seja lembrado de uma forma diferente. Eu quero dizer que ser mãe sempre foi um sonho meu. Desde criança eu queria ser mãe. E quando eu tive a oportunidade de gerar os meus filhos, isso me trouxe um contentamento, uma alegria muito grande. Eu amo muito os meus filhos. A minha filha está longe lá nos Estados Unidos, mas a gente se fala frequentemente. Ela, um filho que a vida me deu, que foi o Estevão, meu genro, né? Muito querido e amado por nós. E o meu filho Adriel, que hoje de manhã preparou o café da manhã. E eu sei também que ele é que vai fazer o almoço, tá todo aí cheio de mistério. Opa, amém, glória a Deus, Deus está movendo na quarentena, gente. Brincadeiras à parte. Mas, assim, é gostoso poder receber esse carinho, né? Ensinar os filhos como fazer isso, porque às vezes a gente vai no piloto automático e quer fazer tudo, mas é uma grande oportunidade quando a gente deixa eles também expressar, aprender a fazer isso. E é muito bom. Então a você, minha querida mãe,
que talvez hoje não tenha os filhos por perto por conta de toda essa pandemia, mas que Deus, você possa sentir a presença dele bem perto de você, te abençoando a tua família, os teus filhos, e que o Senhor possa olhar para toda essa situação e colocar um fim nela, né? É o que temos pedido e esperado, porque sabemos que Ele controla todas as coisas. Amém? Amém, glória a Deus, né? Então, neste momento, nós queremos passar para vocês algumas informações. Quero lembrá-los de que o nosso programa de rádio, ele é transmitido pela Rádio Adore, FM 97,3, todo sábado das 11 à 1 da tarde. Tá? Rádio Adore, FM 97,3, todo sábado das 11 à 1 da tarde. Né? Eu repito, em todas as nossas lives eu repito essas informações, porque sempre tem pessoas que nunca entraram na nossa live e estão entrando pela primeira vez. Então, para vocês que ouvem isso constantemente, por gentileza, sofra conosco, paciência, por gentileza. Agora, também quero avisar de que a nossa próxima live será na terça-feira. Então, na próxima terça-feira será a nossa live da oração. Tá? Momento muito importante também, porque temos que orar e buscar o Senhor e muito, né? Com certeza. E também eu quero, neste momento, falar das contribuições financeiras para a Igreja Cristã da Trindade, porque estamos de portas fechadas, né? E as coisas se complicam bastante, né? Não precisa nem explicar muito, vocês já entenderam, né? Então, eu quero passar os dados das contas bancárias que a Igreja Cristã da Trindade tem no Banco Bradesco, no Banco Itaú e também na Caixa Econômica Federal. Lembrando vocês que essas informações e outras estão no site da Igreja Cristã da Trindade, que é o www.ictrindade.com.br. Tá? Então vamos lá os dados. Aí você, aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, aos membros da Igreja Cristã da Trindade, a obra de Deus, ela sempre conta com a fidelidade do rebanho nos dízimos e ofertas. Né? E como eu tenho frequentemente falado, antes da bênção chegar à igreja, ela passa por vocês. Né? Deus abençoa vocês, e aí vocês abençoam a igreja. Né? E aí Deus torna a abençoar vocês. Então nossas contas não pararam, elas continuam, e graças a Deus temos conseguido honrar nossos compromissos, mas também paramos com os gastos. Não podemos acrescentar nenhum gasto, nenhuma obra sendo feita, porque o momento exige tal postura, tal posição. Então vamos lá, Banco Bradesco, agência 548, dígito 7. Banco Bradesco, agência 548, dígito 7. Conta corrente 83.830, dígito 6, dígito meia dúzia. Conta corrente do Bradesco 83.830 e dígito 6, dígito meia dúzia. Agora os dados da conta que a igreja tem no Banco Itaú. Agência 4836, 4836 é a agência. A conta corrente no Itaú 16924, dígito 5. Repetindo, conta corrente do Banco Itaú 16924, dígito 5. E agora na Caixa Econômica Federal, agência 1374. Agência, número da agência da Caixa Econômica Federal 1374. Operação 003. Operação 003. Conta corrente na Caixa Econômica Federal 401010-0 ou dígito 0. Repetindo, a conta corrente da Caixa Econômica 401010, dígito 0. Tá bem? Então, os dados estão aí e
as contribuições são muito bem-vindas de todas as partes, segundo aquilo que o Espírito Santo tocar nos corações, será de grande bênção para não entrarmos em colapso financeiro. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Agora você tem os avisos também das lives, né? Isso. Hoje à noite nós vamos ter a live dos outros pastores da igreja, o pastor André de Osasco, às 6h30. Você pode ver pelo site ou pelo Instagram ou mesmo pelo YouTube da igreja, www.ictrindade.com.br. Lá você encontra as informações, mas é a Igreja Cristã da Trindade de Osasco, tá certo? Também com o nosso pastor Everaldo, pelo Facebook, você vai ver às 6h30 da tarde uma transmissão. E o nosso pastor Nelson de Almeida, pelo Facebook dele, que é o pastor lá de Mogi, e você também vai poder ver as lives. Você pode escolher uma para ver ao vivo e as outras você pode assistir depois, né? Porque elas ficam ali gravadas. Na sexta-feira nós tivemos a live com o nosso pastor Gerson Lopes, né? Que sempre é uma bênção a meditação, e você pode ver pelo Face dele, Gerson Lopes. E a tia Valéria Esponhardi, hoje está lá já, é uma mensagem linda para o Dia das Mães. Todas as mamães, especialmente as mamães da Igreja Cristã da Trindade, assistam, vocês vão ter uma surpresa lá. Está muito bonito, uma breve história de uma mãe da Bíblia e também uma homenagem para as mães nesse dia tão precioso. Né? Quero agradecer a tia Valéria, ao Ministério Infantil da Igreja Cristã da Trindade, que continuamente tem colocado material, histórias, para que as crianças sejam alimentadas espiritualmente durante esse período de quarentena. Glória a Deus por isso, né? Então, terça-feira estaremos aqui, quinta-feira novamente. 7h30 da noite. Às quartas-feiras, os nossos pastores de Osasco e Pirituba, às 8 horas da noite, também fazem as lives. Então você tem aí muitas oportunidades de ministração durante a semana pela Igreja Cristã da Trindade e seus pastores. Então que Deus possa ricamente te abençoar através dessas ministrações, né? Então, depois da mensagem, nós vamos cantar o hino da harpa 186, porque hoje a mensagem tem a ver com fé, né? Tem uma mulher de fé na Bíblia, aliás tem muitas, mas hoje eu vou focar numa das mulheres de fé na Bíblia. Então nós vamos cantar o hino 186 depois da pregação, depois da mensagem, e que é um hino que fala de fé, quero andar de valor em valor, pela fé que uma vez me foi dada, né? Então você prepara aí seu inário, ou uma outra forma que você tem, para cantarmos o hino 186 da harpa depois da pregação. Agora quero ler, a Simone vai orar e depois vamos então para a mensagem. Eu quero ler com vocês 2 versículos que está em Isaías capítulo 49, a partir do versículo 15. Isaías 49, versículo 15, que diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadece do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Olha que coisa linda, gente. É muito difícil a gente ver uma mãe que rejeita ou que esquece o filho. E quando nós nos deparamos com esse tipo de situação, até nos revolta, né? Porque é esperado que uma mãe ame, que uma mãe não esqueça, que uma mãe se dedique e se sacrifique pelo filho, né? Todo mundo espera que uma mãe faça isso. Mas é interessante ver que o amor de Deus é muito maior do que o amor de mãe. No começo dessa live eu falei da grande alegria que eu tive de gerar os meus filhos, de ter os meus filhos. E tem os filhos que são gerados no nosso ventre, tem os filhos que são gerados no nosso coração, e tem os filhos que Deus coloca no nosso caminho para que nós cuidemos como mães espirituais, mães de fé, né? Para que a gente possa estar ali orando, aconselhando,
Eu falo que Deus me deu 2 filhos biológicos e me deu um monte de filhos agregados. E eles são todos especiais, né? Eu louvo a Deus por poder fazer parte dessas queridas pessoas. Mas, olha que coisa linda, gente. O amor de Deus é tão grande, tão profundo por cada um de nós, que mesmo que o mundo nos rejeite, até aquelas pessoas que a gente jamais pensaria que esqueceriam de nós ou nos rejeitariam, as nossas mães, os nossos pais, pessoas que a gente ama, a palavra do Senhor está dizendo assim: mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, deste filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Gente, nós estamos gravados na palma da mão de Deus. Olha que privilégio, amém, que coisa linda. Então, se você está se sentindo só, e é normal, né, nesse tempo, né? Às vezes a pessoa já se sentia só no meio de uma multidão, e agora que não pode estar em multidão, a solidão com certeza tem se intensificado. Mas, mesmo que você se sinta só, esteja só, lembre-se que Deus está junto com você. E a certeza disso não se baseia naquilo que nós sentimos, porque os nossos sentimentos podem nos enganar, né? Mas é na certeza daquilo que a palavra de Deus, que não mente, nos diz, que Ele falou, que Ele não se esqueceria de nós. Amém. E que nós estamos gravados na palma da mão de Deus. Então você é amado, você é querido, amada e querida, porque o Senhor escolheu te amar. Amém. E Ele te ama verdadeiramente, profundamente. É um amor que jamais alguém vai poder ter por você, por mais que te queira bem. Mas o nosso Deus, a ponto de dar o próprio Filho, né, para morrer, nos dando livre acesso para estar com Ele, através da ressurreição de Cristo, a companhia diária do Espírito Santo nas nossas vidas, na nossa caminhada. Então isso é muito amor. Então você é amada, é amado do Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Então agora nós vamos orar, né? Orar pedindo a Deus aí uma bênção especial para cada um de nós nesse dia festivo, né? Dia das Mães, mas é o dia que o Senhor tem nos dado. Amém? Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, amém, quero te louvar e te agradecer, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, amém. Tu és um Deus que cuida, Tu és um Deus presente nas nossas vidas. E é tão reconfortante, ó Pai, saber que mesmo que estejamos nos sentindo só, rejeitados, esquecidos, como que abandonados, o Senhor não nos esquece. É verdade. O Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando, nos sustentando. Amém. Pai, obrigada por este dia, sim, obrigada por este momento, que estamos aqui como que em família, Senhor, unidos virtualmente com outros lares aqui representados que estão nos assistindo. Amém. Senhor, visita a todos, desde do mais pequeno ao mais velho, que eles possam sentir o Teu toque através, Senhor, do Espírito Santo, sim, na mensagem que será pregada. Amém. Que essa palavra venha, Senhor, reconfortar, venha animar, fortalecer, possa levar cura, Senhor, possa levar ânimo, Senhor, consolo aos lares que estão precisando. Nestes momentos, ó Pai, que estamos aqui, Senhor, sem saber o tempo de validade disso tudo, mas com certeza o Senhor sabe. Vem, Senhor, ministrar as nossas vidas, que os nossos corações e as nossas mentes estejam abertas. Amém. Para ouvir a Tua palavra. Sim, Senhor. Também te peço que abençoe o Paulo ricamente. Amém. Enche ele da Tua graça, do Teu poder, Senhor, para que ele possa transmitir a Tua palavra. Sim, meu Deus. E também ser abençoado, ó Pai, por aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, hoje quero comentar com vocês, fazer alguns comentários sobre uma mãe muito importante na Bíblia. São muitas mães na Bíblia, mas hoje quero focar na mãe de Moisés, a Joquebede. O nome dela aparece em Êxodo, capítulo 6, versículo 20. Mas nós vamos ler hoje Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 10. Muitos de vocês sabem que o povo judeu, o povo hebreu, o Israel, foi parar no Egito
através de José, filho de Jacó. José foi vendido pelos seus irmãos, com isso ele chegou até o Egito pelas mãos de mercadores de escravos e foi vendido para Potifar, um dos oficiais de Faraó. Ali ele foi acusado de assédio sexual contra a esposa de Potifar, que era uma mentira, uma armação. Com isso ele foi condenado inocentemente à prisão, e lá da prisão ele saiu para interpretar o sonho de Faraó. Quando ele interpretou o sonho de Faraó, um sonho que o incomodava muito, ninguém conseguia interpretar, Faraó nomeou José como o regente do Egito, príncipe regente do Egito, ou o regente do Egito, governador de todo o Egito. Abaixo do Faraó, ou acima de José, só havia o Faraó. Então ele entregou o Egito nas mãos de José para ser administrado por ele. E Deus guardou o Egito. Deus fez prosperar. Com isso também toda a família de Jacó vai para o Egito, amparados, acolhida por José, seus irmãos e toda a casa de Jacó. E lá então eles começam a se multiplicar. Quando nós entramos no livro de Êxodo, a gente vai perceber logo no início de que aquele faraó, que era amigo de José, já morreu. Então subiu ao trono um faraó que não conhecia José. E por fato de não conhecer José, provavelmente fosse um faraó estrangeiro, algum militar estrangeiro que lutou contra o Egito e chegou no posto. Há uma especulação sobre isso. Para não conhecer José, só se fosse isso. Agora o povo está escravizado. O faraó de Êxodo, ele está muito preocupado com isso, muito preocupado, porque as guerras eram muitas e frequentes, e o povo hebreu se multiplicando cada vez mais. Então a dedução de Faraó e os seus conselheiros era de que numa guerra o povo hebreu provavelmente ficaria do lado do invasor, até porque não aguentavam mais aquela escravidão. Então aquele povo seria uma arma muito poderosa na mão de povos invasores ou de exércitos invasores. Então o faraó armou um esquema para evitar, para impedir ou para achatar a curva de crescimento, vou usar uma linguagem atual agora da pandemia, para achatar a curva de crescimento dos homens hebreus. Então vamos ler Êxodo, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Depois eu vou ler um trecho com vocês no livro de Hebreus, a partir do versículo 23. Mas agora Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar o menino? Desculpe, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas."
Agora o texto de Hebreus capítulo 11, dos versículos 23 ao 27. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque viu aquele que é invisível. Ele ficou firme como vento invisível. Ele preferiu, ser ele desprezou, preferiu os vitupérios de Cristo, a vergonha de Cristo, a afronta de Cristo, do que os tesouros do Egito. Aliás, Moisés não é o único bebê muito interessante que aparece na Bíblia, Temos o caso, por exemplo, de Isaac, que foi um bebê muito esperado, que acho muito bonito isso, quando Deus diz para Abraão que ele teria um filho, ele teria um filho, sem ultrassom, sem fazer exames naquela época, Deus já tinha dito para ele o sexo da criança, você vai ter um filho, E Isaac, então, fica na sequência dos patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Uma outra criança também que foi muito esperada e foi um presente de Deus foi Samuel, filho de Ana. Samuel tornou-se juiz em Israel, foi um profeta também, e ele fez a transição do regime de juizado, de juiz, para a monarquia. Foi ele quem ungiu o primeiro rei de Israel, ele ungiu Saul e depois ele ungiu também Davi. Então Samuel foi muito importante. Um outro bebê muito importante na Bíblia já está no Novo Testamento, que é João Batista, que também foi prometido para Zacarias, o sacerdote, e a sua esposa Isabel. Eles já eram idosos, mas Deus havia dito através do anjo Gabriel para Zacarias que ele teria um filho. E este filho de Zacarias, primo de Jesus, porque Isabel ou Elizabeth e Maria eram parentes, então esse João Batista foi o arauto do rei, o precursor do rei, e cumpriu-se nele a palavra do profeta Isaías, vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mas o bebê mais lindo, mais famoso, mais importante de todos é o filho de Maria. É o filho de Maria, que nasceu em Belém. O verbo que se fez carne, Deus encarnado, Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus. O bebê esperado por todos, o mais importante de todos. Mas falando de Moisés, quando Moisés nasceu, seus pais eram escravos, mas ele tornou-se filho da princesa do Egito. Moisés nasceu num casebre, talvez numa choupana, mas ele foi morar num palácio. Moisés foi herdeiro de uma pobreza extrema, mas ele teve à sua disposição os tesouros do Egito. Moisés foi educado para viver no palácio, mas passou a maior parte da sua vida no deserto. Moisés foi um guerreiro valente, liderou o povo de Israel em muitas vitórias, mas tornou-se o homem mais manso da terra. Nós temos essa informação bíblica sobre Moisés. Moisés foi educado em toda a ciência do Egito, mas ele possuía a fé de uma criança. Nenhuma pessoa esteve no seu funeral, somente Deus esteve presente. Ninguém assistiu à sua morte e nem o seu funeral, e ninguém sabe onde ele foi sepultado. Veja o nascimento de Moisés, filho de escravo. A nação toda estava sob escravidão,
Foram mais de 400 anos. Que desespero, o trabalho pesado, os maus tratos, o sofrimento. Que perspectiva essa gente tinha de vida, de futuro, de uma escravidão constante. Deve ter sido muito ruim para as esposas, as mães, verem seus filhos e maridos chegarem em casa, maltratados, desanimados, reclamando. Hoje eu apanhei, hoje o capataz foi muito duro comigo, estou com o meu corpo dolorido porque apanhei de novo. Deve ter sido muito difícil. Que desafio para aquelas mulheres, para aquelas mulheres que viviam neste regime de escravatura no Egito. Então Moisés foi assim. E além disso, com o esquema de Faraó, o plano dele de eliminar todos os homens que nascessem, os bebês, as crianças do sexo masculino, deveriam ser mortas. Então isso aumentou ainda mais a dor. Com que expectativa? Uma mulher casada, queria ter filhos, é verdade, elas tinham muitos filhos, porque o povo foi se multiplicando. Mas já imaginou o temor que uma mulher carregava durante a sua gestação? Será que vai ser homem? Seria tão bom se o meu bebê não fosse homem, porque o homem, o Faraó vai matar. Seria bom se fosse uma mulher. E essa era uma tensão muito grande para as hebreias que se casavam e se engravidavam. E nós vemos aqui que a mãe de Moisés, a Joquebede, o Amram, pai dele, eles já tinham 2 filhos, a Miriam e o Arão. Dizem os historiadores que quando Moisés nasceu, Arão já tinha 3 anos de idade. Então esse decreto do Faraó foi depois do nascimento de Arão. Alguns creem assim. Mas a mãe esperando, e de repente a criança nasceu. E para a frustração da Joquebede, isso não está na Bíblia, mas por inferência, eu acho que ela não ficou nada feliz de ver. Eu tive um filho, e agora? Como eu vou poupar essa criança? Como proteger essa criança? Como proteger? Como é que eu vou fazer? Não quero ver meu filho morrendo. E então aconteceu isso. Aí o que nós vamos ver? Que Moisés vivia uma vida escondida. Que por trás da Joquebede e do seu pai Arão estava o Deus da Bíblia, o Deus da revelação. E o plano dele é muito maior e muito mais longevo do que o plano do Faraó, o plano do Deus da Bíblia. E nós vemos então que a sua mãe o escondeu em casa. Ela o escondeu por 3 meses, porque Moisés foi crescendo. E depois de 3 meses, vai ficando cada vez mais difícil de controlar a criança. Moisés viveu alguns momentos da sua vida escondido dentro de casa. Hebreus 11, 23. Escondido no cesto de vime, no rio Nilo. Está em Êxodo capítulo 2, versículo 3. Depois Moisés se esconde no deserto. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Há um momento na vida de Moisés em que ele está lá escondido no monte, como aparece em Êxodo 32, versículo 1. Há um momento em que Deus esconde Moisés na rocha. Está lá em Êxodo capítulo 33 e no versículo 22. E eu já mencionei aqui que Deus escondeu Moisés na sepultura. Ninguém sabe onde ele foi sepultado, como aparece em Deuteronômio 34 e versículo 6. Joquebede significa o Senhor é glória. Olha a fé dessa mulher. Gente, ter fé para comprar um carro, para comprar uma casa, ter fé para vestir roupa boa, comer do melhor da terra, isso é fácil. Isso é fácil. Tem tanto crente meia boca aí hoje que tem fé para isso. Aliás, eles nem têm uma vida espiritual que agrada a Deus, mas eles têm fé para comer o melhor da terra, para vestir roupa de grife, para ter mansão, e assim por diante. Carrão. Aliás, até que o ímpio também tem tudo isso. Mas a fé dessa mulher, o Senhor,
O Senhor é glória. E nós vemos então que essa mulher, ela foi uma mulher de fé. Porque quando ela não pôde mais esconder Moisés, eu creio que Deus a dirigiu. Porque nós vamos ver em Êxodo capítulo 2, versículo, se não me engano, 22, que Faraó baixou um decreto que era para lançar os meninos, as crianças do sexo masculino, quando nascessem no rio Nilo, que elas morreriam afogadas. É claro que no esquema de Faraó, ele contratou parteiras oficiais do palácio, para pegar as crianças quando nascessem, para que fossem eliminadas. Mas as parteiras temeram a Deus. Olha aí que coisa interessante. Elas temiam a Deus. Deus agiu no coração dessas mulheres, que elas não denunciavam os nascimentos, e elas não entraram nesse esquema do faraó. E quando o faraó percebeu que os hebreus estavam se multiplicando cada vez mais, ele chamou as parteiras. O que está acontecendo? Bom, os hebreus continuam se multiplicando. Os filhos dos hebreus estão crescendo. Eles não foram eliminados. Vocês não estão fazendo o trabalho de vocês? O que vocês estão deixando de fazer? Não é isso. Não é isso, faraó. É que as mulheres hebreias, elas são espertas. E elas dão à luz antes da gente chegar. E aí esconde o bebê. E nós não conseguimos fazer. Com isso, Faraó aumentou a pressão e baixou um decreto, que agora eles deviam ser jogados no Nilo. Então, eu vejo a Joquebede agindo com inteligência, com sabedoria, com sagacidade. Ela pegou um cesto de vinho, betumou com piche, vedou para que não entrasse a água dentro, certamente colocou lá um tipo de uma almofada, uns cobertorzinhos, tornou bem aconchegante para Moisés, para o bebê, colocou o bebê e fechou o cesto. Fechou o cesto. Claro que o cesto tinha as suas perfurações para Moisés poder respirar. E colocou no rio Nilo. Então, se ela fosse pega, ela diria, não, eu fiz o que o faraó mandou. Eu coloquei no Nilo. Porque não é para colocar no Nilo, não é para jogar no Nilo, eu pus no Nilo. E a Miriam, que certamente estuda pela mãe, vai, minha filha, segue isso aí, vamos ver no que vai dar. E certamente clamando a Deus, a Yahvé, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. E a princesa naquela hora, veja como Deus sincroniza as coisas, A princesa desceu até o Nilo para banhar-se. São os rituais, junto com as suas damas de companhia. E de repente o cesto começou a passar por perto dela. Então ela pede, quando a dama traz, quando trouxeram, abriu, era Moisés e ele estava chorando. Chorando. O texto faz questão de dizer que ele estava chorando. E aquele choro comoveu a princesa. As lágrimas daquela criança de 3 meses fizeram o Egito tremer. Eles não tinham noção do que estava para vir. Eles não tinham a menor noção. Então Deus moveu o coração da princesa. Porque a Bíblia diz em Provérbios que o coração do rei, aqui posso parafrasear da rainha também, está nas mãos do rei e ele, do Senhor, e ele inclina para onde ele quer. É dos hebreus. E ela então pegou Moisés, e a Miriam já se adiantou. Chegou perto dela. Senhora ou majestade, a senhora quer que eu arranje alguém para cuidar dessa criança? Você conhece? Eu quero sim, que eu conheço. Conheço uma pessoa que pode cuidar desse menino. Imagine a Miriam contando para a mãe o que tinha acontecido. Mãe, e certamente a Joquebede esperava uma péssima notícia. Mãe, não teve jeito. O Moisés já foi, já morreu, já se afogou. Um crocodilo, um jacaré, alguém matou, morreu. Mas ela chega com uma outra notícia. Mãe, o Moisés está nos braços da princesa.
E ela precisa de alguém para cuidar do Moisés. E vai ser a senhora. Então a Joquebede chega lá. Eu acho que ela não podia chegar com muita sede ao pote. Até como que, né, eu vou fazer o possível e tudo, né? Você só sabe que, como é que é a nossa luta, a nossa vida. Mas eu vou me esforçar para cuidar. E ela entrega o Moisés para a própria mãe. Gente, que Deus tremendo. O verdadeiro herói por trás de toda a façanha na Bíblia é sempre o Senhor. E ela leva Moisés para casa. Continua cuidando do Moisés. Moisés vai crescendo. E a mãe de Moisés vai compartilhando com ele o Deus dos Hebreus. Filho, nós temos uma história. E ela contou da criação do mundo. E ela falou desde Gênesis, desde o início. E ela certamente contou para ele, né, de outros eventos, né, porque as histórias, elas eram passadas de geração em geração, de pai para filho, não tinha outro jeito. Só com Moisés é que começou a se escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Foi Moisés que escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Então, até Moisés, a transmissão era oral, era de boca a boca. E certamente, tudo que seus pais sabiam, eles foram contando para Moisés. Depois, ao longo da sua vida, Moisés foi ouvindo mais coisas, né? E ela, então, colocou fé no coração de Moisés. Esse é o nosso Deus, né? Esse é o nosso Deus. Ele falou através de Abraão que nós seríamos de fato escravos no Egito, né, por mais de 400 anos, mas que um dia nos livraria, né, e ela foi contando isso. Quando Moisés chega à idade de ir para o palácio, ele já conhece a Deus, ele já conhece Yahvé ou Jeová. Quando ele chega na corte, no palácio, cheio de idolatria, cheio de superstições, cheio de religiões. Os deuses do Egito eram muitos deuses no Egito. E Moisés convive no meio disso tudo, de rituais, de sacrifícios, de astrologia, de superstições, crendices, coisas totalmente contrárias àquilo que ele havia aprendido. E Moisés se porta com sabedoria. Tá? E ele então começa a ser educado em toda a ciência do Egito. Que coisa maravilhosa, né? Até que mais tarde, vocês sabem da história, Moisés, um dia, quando já tinha cerca de 40 anos, ele saiu passeando, andando ali, por volta, como ele sempre fazia, e ele viu um egípcio maltratando um hebreu, e ele sabia das suas origens, e ele não se conteve, né? Ele foi lá e matou o egípcio. Olha, o homem mais manso da terra. Mas foi um momento de impietuosidade para defender o seu povo, que já tinha um histórico de escravidão centenário. E era muito revoltante, né, ver todo aquele maltrato, aquela crueldade com os seus irmãos, com o seu povo. Então ele foi lá e matou o egípcio. Quando o caso foi descoberto, ele fugiu. Aí vocês sabem, tem o episódio da sarça ardente, ele volta ao Egito aos 80 anos para libertar o povo, para tirar o povo de Israel do Egito. E aí eu vejo quando no livro de Hebreus diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que ele não trocou de mãe? Ele olhou na Joquebede, uma mulher sofrida, pobre, escrava, e ele olhou na princesa do Egito, linda, bonita, poderosa, com muito dinheiro, né? Com muito dinheiro, com muita coisa, com muito poder na mão. E a Joquebede, que poder ela tinha? Aos olhos humanos nenhum. Mas do lado da Joquebede estava o Deus dos Hebreus. Do lado da princesa estavam os ídolos, os deuses do Egito, que não guardaram o Egito, que não protegeram o Egito durante as pragas, em nenhum momento protegeram. Então nós vemos que Moisés preferiu, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ficou com a Joquebede, mulher sofrida,
escrava, porque ele sabia que ali estava a maior de todas as riquezas, o Deus de Israel. Deus escolheu Joquebede para ser a sua mãe. Deus escolheu. Ela esperou por Moisés, a princesa não. Ela creu por Moisés, ela creu. Porque o texto diz que seus pais viam que ele era uma criança diferente. Deus tem um plano na vida dessa criança. Deus tem um plano na vida dessa criança. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano. Então não viva como se você fosse a folha de uma árvore que se desprende e o vento leva para lá e para cá. Não é assim. Deus tem um plano na nossa vida e Ele está trabalhando esse plano na nossa vida. Que bênção, sabemos disso. E ela creu por Ele e ela orou por Ele. Eu tenho certeza que ela orou por Ele. Moisés não quis trocar de mãe pela fé. A Bíblia diz pela fé. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Abriu mão do Egito, da segurança do Egito, de uma vida tranquila, a vida inteira tranquila. Ele abriu mão de tudo. Ele estaria protegido para sempre, enquanto vivesse. Mas pela fé ele rejeitou. Ele creu. Moisés creu. Que coisa bonita. Não troco a minha mãe pelo palácio, não troco a minha mãe pelos tesouros, não trocou a mãe pelas pirâmides, pelo exército de Faraó, pelo título de ser filho da princesa. Não trocou, não trocou a sua mãe por toda a ciência do Egito. Moisés não trocou. Aliás, quando diz que ele preferiu por um tempo ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, por um prazo, de desfrutar do prazer do pecado. E é claro que aqui não está se referindo exclusivamente a pecado sexual. São muitos os pecados. A vaidade da corte, o poder, a sensação do poder, de mandar, o prestígio, a glória do Egito, e muitas outras coisas. Moisés abriu mão de tudo isso, de ser respeitado pelos egípcios, de tudo isso ele abriu mão. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo desfrutar do pecado. Isso seria de fato, seria um fracasso na vida de Moisés, ele abraçar os tesouros do Egito. Irmãos, quando eu ouço alguém falar que a fé cristã é para quem é bobo, é para quem é boboca, não tem muita visão, não estudou, não tem muito conhecimento, então é muito fácil de ser enganado. Então a fé cristã é para os trouxas, gente esperta, gente sábia, gente erudita, não vai abraçar a fé cristã. Quando eu ouço esse comentário, eu penso em algumas pessoas da Bíblia, uma delas Moisés. Estevão, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, quando ele fala sobre a história de Israel, ele diz que Moisés foi educado em toda a ciência do Egito. Moisés, então, era um especialista em nutrição. Olha a dieta alimentícia que ele passou para o povo de Israel no deserto. Moisés era um especialista em história, ele conhecia geografia. Moisés, ele era um legislador, profunda formação no direito. Olha as leis de Israel, as leis que ele passou para o povo de Israel. Então Moisés não era um boboca, ele era um teólogo, ele conhecia Deus, Moisés era um tremendo teólogo. Moisés, ele conhecia as artes da guerra do Egito, um estrategista. Moisés sabia medicina, porque os egípcios eram os campeões da técnica de embalsamar. Então Moisés conhecia engenharia, as construções. Então ele foi educado em toda a ciência do Egito. Então não é um boboca. Outra coisa, Moisés não decidiu isso quando ele tinha 12 anos, 15 anos, 20 anos, aos 80 anos. Quando ele volta ao Egito,
ele poderia ter voltado para ficar no Egito, que a coisa já tinha passado. Mas ele renuncia. Não foi a renúncia de um menino embirrado, foi a renúncia de um homem centrado, que sabia do seu chamado e da importância de servir a Deus, e que enxergava lá na frente. Sim, porque ele chega a dizer isso para o povo de Israel em Deuteronômio 18: o Senhor levantará no meio de vocês um profeta como eu, a ele ouvir. Moisés viu o Messias, Moisés sabia, Deus lhe mostrou. E é tão importante isso, que Moisés escolheu o Senhor, e é ele quem aparece no Monte da Transfiguração, junto com Elias, falando com Jesus sobre a sua morte, que haveria de acontecer dentro de pouco. No Monte das Transfigurações, em Mateus capítulo 17, você encontra isso. Outro também que eu admiro muito, que não era nenhum boboca e que serviu o Deus de Israel com muita fidelidade, foi Daniel, na corte babilônica. Não havia na Babilônia um homem mais inteligente, quem tivesse mais luz, quem tivesse mais clareza de pensamento, quem fosse mais sábio do que o profeta Daniel. O mais sábio da Babilônia. Ninguém chegou a ele. No meio de tantos adivinhos e videntes e astrólogos e sábios da Babilônia, Daniel se destacou. E ele servia o Deus dos hebreus. Então, a fé cristã, ela não é aliada da burrice. Não. Acho que burrice não cabe na fé cristã. Vocês vão ver, por exemplo, que quando Jesus nasceu em Belém, de Judá, os sábios do Oriente foram vendo, receberam a revelação sobre o nascimento do Messias, e os sábios foram vê-los. Até hoje os sábios o procuram. Onde estavam os eruditos daquela época? Onde estavam os escribas, os doutores da lei, os sábios do palácio de Herodes, que desprezaram o Messias? Os verdadeiros sábios estavam lá em Belém. E o apóstolo Paulo, um outro erudito, que escreveu grande parte do Novo Testamento, a maior parte das cartas, que normatizou para nós a doutrina cristã, que trocou em miúdos para nós, que recebeu revelações dos mistérios de Deus e nos transmitiu. E o apóstolo Paulo. E ele foi educado aos pés de Gamaliel, um mestre venerado por todo o povo daquela época. Paulo, certa vez, estava diante de uma autoridade romana, Festo, e de repente Festo disse para ele, quando Paulo estava falando: Paulo, você está louco, você está delirando. As muitas letras te fazem delirar. E a resposta do apóstolo Paulo foi: não deliro, ó potentíssimo Festo, mas eu digo palavras de são juízo, de vida eterna. Paulo não era um boboca. Paulo tinha uma bagagem extraordinária, enorme e muito profunda. E ele foi um homem fiel ao Senhor Jesus Cristo. Quero estar do lado dessa gente. Quero estar do lado desses que se destacam na Bíblia Sagrada. Como quero estar do lado também daqueles que não se destacaram, mas que confiaram ao longo da vida, não abandonaram o barco, não perderam a fé, não tiraram os olhos do Senhor nosso Deus e mantiveram os olhos nele. Quero estar do lado dessa gente. Quero morrer do lado dessa gente. Quero fazer companhia para eles no céu, pela graça de Deus. É o que eu espero, é o que eu tenho certeza, porque Cristo me salvou. De um dia fazer parte da igreja triunfante, porque ela já se encontra no céu. Parte da igreja já se encontra no céu. Tudo isso, porque essa mulher obedeceu. Essa mulher temeu a Deus. Essa mulher creu em Deus e disse: o meu filho vai viver. Yahvé, Jeová, o Deus dos hebreus, vai proteger o meu filho. E foi isso que aconteceu. Então, que Deus nos ajude a compreender melhor a sua palavra, a tirar mais lições, a crescermos no conhecimento de Deus e da sua palavra, para torná-lo cada vez mais conhecido.
Que Deus abençoe vocês com essa palestra hoje, com essa fala, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor venha ministrar nos nossos corações aquilo que já foi pregado aqui nesta live, para que a Tua palavra, Senhor, venha nos ajudar a crescer no conhecimento de Ti e nos ajudar a compartilhar mais e mais o Teu amor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Então agora vamos cantar o hino 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do meu tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta missa: combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos orar. Louvado seja Amém. o Senhor. Louvado seja Deus. Agora vamos orar. Precisamos orar. Temos irmãos que estão hospitalizados, estão internados, né? Vamos orar por eles. Tem um, glória a Deus, que vai voltar ao trabalho amanhã. Outros já voltaram. Glória a Deus. Vamos orar, porque eu creio, assim como essa mulher, a mãe de Moisés, a Joquebede creu. Gente, os milagres, as coisas que Deus fez. O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Então clamemos agora por todas as necessidades.
Quero orar por vocês que mandaram seus pedidos de oração através do Facebook, do WhatsApp, das redes sociais. Nossas lives, elas podem também ser acessadas pelo Spotify, pelo Deezer. Tá? Então, durante a semana, eu vou orando por todos os pedidos que vêm pelas lives, porque Deus é bom. Amém? Oremos então. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino mediador, nós clamamos a Ti neste momento, Senhor. Ao buscarmos a Tua face, te pedimos, perdoa os nossos pecados, purifica-nos de toda a transgressão, naquilo que temos entristecido o Teu Espírito Santo. Lava-nos, Senhor, de toda iniquidade, purifica os nossos corações e todo o nosso ser. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos de branco na Tua presença e a viver uma vida que agrade ao Senhor. Também neste momento, em nome de Jesus, quero pedir pelos nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor venha restaurar a saúde de cada um, pois Tu és Jeová Rafá, Deus que cura. Senhor, envia o Teu anjo para ministrar na vida de cada um. Restaura a saúde de cada um, de homens e mulheres, Senhor, de irmãos e irmãs que estão precisando do milagre da cura divina. Faz isso, ó Deus, em nome de Jesus te suplicamos. Como também, ó Pai, clamamos, Senhor, por aqueles que estão passando necessidade. Não permita que percam seus empregos. Senhor, ajuda-os também, Senhor, pois Tu és Jeová Jireh, Deus de provisão, provê na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pai, quero pedir também a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua proteção para os médicos, Senhor, em todos os hospitais do país, para os enfermeiros, Senhor, para todas as pessoas envolvidas, Senhor, no tratamento não apenas da Covid-19, mas de todas as enfermidades, em todos os lugares, Senhor. Tem misericórdia, estenda a Tua mão de saúde, a Tua mão poderosa, para fazer coisas grandes. Também, meu Deus, quero pedir, Senhor, pelas autoridades constituídas, pelo presidente da República, pelos ministros de Estado, Senhor, pelos governadores, os prefeitos, Senhor, pelos senadores da República, os deputados, em todas as instâncias, pelos vereadores também, Senhor. Meu Deus, livra o Brasil, Senhor, da corrupção. Livra, Senhor, o Brasil. Livra-nos, Senhor, afasta da vida pública os homens, Senhor, que continuamente roubam e querem continuar roubando. Afasta essa gente da vida pública, em nome de Jesus. Aqueles que estão aproveitando dessa pandemia para o lucro próprio, Senhor, para Senhor, cometerem crimes, para se corromperem, para praticar corrupção. Livra-nos dessa gente, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, eu peço também, Senhor, pelas nações. Tem misericórdia do Irã, da França, da Itália, da Espanha, da Rússia, Senhor, da Alemanha, Senhor, dos Estados Unidos. Faz cessar ali, Senhor, essa mortandade. Faz cessar ali, Senhor, essa pandemia. Como também no Brasil, Senhor. Pai, no Equador, em toda a América Latina, toda a América do Norte, Senhor. Em todos os continentes do mundo, em todos os lugares. Senhor, estende as Tuas mãos. Envia saúde. Protege, Senhor, em nome de Jesus. Protege o continente africano, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, dá paz aos nossos corações. Dá paz à sociedade, Senhor, para que, Senhor, mantenha a quarentena, Senhor. Para que se proteja e proteja a vida de outros também. Senhor, não permita que as pessoas ajam com insensatez, mas que ajam com sabedoria, Senhor. Em nome de Jesus e com discernimento. Pai, salva as almas, fala aos corações, revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, liberta, Senhor, o perdido, aqueles que estão cegos espiritualmente. Tira as escamas dos seus olhos, abre os seus olhos cegos e revela-lhes a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Cura os enfermos, Senhor, em toda parte. Supre toda necessidade. Protege as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos também, Senhor, principalmente, em nome de Jesus.
Também peço que o Senhor abençoe as mães, Senhor, de toda parte, do Brasil e de todo mundo. Guarda as mães, dá-lhes sabedoria, Senhor, dá-lhes recursos, dá-lhes provisão, dá saúde, Senhor. Cuida, dá-lhes alegria constante da salvação. Salva aquelas que ainda não te conhecem. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês grandemente, em nome de Jesus. Amamos vocês. Deus abençoe vocês. Quero desejar um feliz Dia das Mães para minha mãezinha querida e que o Senhor dê a vocês uma semana de muitas bênçãos. Amém? Feliz Dia das Mães para você, meu amor. Obrigada. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, amor que nunca vai faltar, que a comunhão, a direção, o poder do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, seja com todos vocês, hoje e até o fim. Amém.